Olá a todos, eu sou a Ana Catarina Barbosa, eu sou locutora, trabalho também na gestão de marketing e comunicação e é uma alegria enorme, um prazer enorme estar aqui a participar nesta iniciativa que é a Semana da Leitura, promovida pelo Plano Nacional da Leitura. Eu, para hoje, escolhi um livro de um autor que tem marcado a minha descoberta da literatura infantil-juvenil, que é o José Fanha. Muito haveria a dizer, não é o primeiro livro que eu conheci dele, obviamente desde que me tornei mãe a leitura assumiu um outro valor, uma outra dimensão para mim e é uma alegria enorme partilhar livros e leitura com os meus filhos. Tem sido uma descoberta maravilhosa e o José Fanha, a parte de outros autores, não consigo eleger um preferido, nem um livro, nem um autor, nem nada que se pareça, mas de facto, desde que descobri o primeiro dele, que tenho puxado como num novelo todas os outros livros fantásticos que ele tem. Portanto, o que eu vou ler hoje não é o primeiro que eu conheci, até me lembro perfeitamente qual foi, que foi A Rua do Poeta Voador, da coleção Zig Zag. Este livro chama-se As Orelhas Voadoras. Portanto, o texto é de José Fanha e as ilustrações são da Fátima Afonso. Eu gosto particularmente da musicalidade, da vontade que dá de quase cantarolar e de dizer todas as letras da forma mais expressiva que conseguirmos. Os sons, as sonoridades, acho que é uma mestria que eu muito admiro. Espero que gostem. Francisco Nicolau era um menino muito curioso. Detestava ficar sozinho e em silêncio e queria ouvir tudo o que se passava no mundo. Por isso, sonhava tornar-se tão pequeno que pudesse entrar pela fechadura das portas para ir ouvir o que as pessoas diziam quando ele não estava ao pé delas. Fechava os olhos e fazia muita força para dentro de si próprio, mas por mais que tentasse, não conseguia diminuir de tamanho nem um só centímetro. Fartou-se de pensar noutra maneira de atravessar o buraco da fechadura da porta que dava para o quarto dos pais. E se metesse o dedo mindinho e o fizesse passar para o lado de lá da fechadura? Depois era só esticar-se, que o resto do corpo havia de ir atrás. Pôs-se então a empurrar o dedo mindinho para dentro da fechadura. Tanto empurrou que o dedo entrou um bocadinho, mas logo ficou entalado e já não entrava nem saía. Aflito gritou: "Mãe!" A mãe veio a correr e começou a puxar por ele, a ver se o dedo se soltava. Só que era magrinha, tão magrinha, que não tinha forças que chegassem. E o dedo mindinho do Francisco Nicolau continuava entalado. A mãe chamou então pela filha! Ermengarda, a mimosa irmã de Francisco Nicolau, chegou ligeirinha e pôs-se a puxar pela mãe, que puxava pelo filho. Era, no entanto, ainda mais magrinha que a mãe e também não tinha muita força. Por isso chamou pelo pai. O pai chegou devagar, porque era grande e um bocadinho gordo, e logo se pôs a puxar pela filha, que puxava pela mãe, que puxava pelo filho. Porém o seu corpo só abanava de um lado para o outro. Músculos, mesmo músculos, não tinha quase nenhuns. Por isso teve de pedir a ajuda do primo. O primo Abílio chegou a correr e com ele trouxe o vizinho do andar de cima, mais o Zulmiro, que era bombeiro, e ainda um polícia de bigode que ia passar na rua. Todos juntos fizeram força e puxaram à uma. E no cúmulo da puxadela caíram todos para trás e foram de cambulhada pela escada abaixo. Mas tinham conseguido que se soltasse o dedo do Francisco Nicolau. Resolvido o problema do dedo entalado, seguiu-se-lhe o problema do dedo inchado. Ao soltar-se da fechadura, o dedo inchou. Ficou enorme e vermelho como um balão de São João. E o Francisco Nicolau, de dedo no ar, soltou um grande ai! A mãe correu a tratar da enxadela e ao fim de alguns dias e de muitas compressas e pomadas, o dedo acabou por voltar ao seu tamanho normal.
Apesar do susto e das dores que sofreu, o Francisco Nicolau não mudou nada. Continuava a arder em curiosidade. O que é que os meus pais estarão a dizer no quarto? O que é que os vizinhos estarão a conversar na sala? O que é que os reis e os presidentes estarão a ordenar nos palácios? Ora, como todos sabem, quando uma pessoa deseja muito uma coisa, mas mesmo muito, há sempre uma fada que misteriosamente aparece e lhe concede a realização desse desejo. Foi assim que numa noite de lua cheia, mal o Francisco Nicolau acabara de adormecer, surgiu a fada dos desejos. Fez plim com a sua varinha mágica e logo se acenderam 17.000 luzinhas à volta da cama dele. Nesse instante, as orelhas do Francisco Nicolau começaram a tremer, soltaram-se da sua cabeça e juntinhas, como se fossem as asas de uma borboleta, flap, 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 saíram a voar pela janela. As orelhas voaram pelo mundo fora e ouviram as conversas dos vizinhos, os discursos dos presidentes, os negócios dos negociantes e os apitos dos polícias. Mal o sol da manhã começou a sorrir, as orelhas regressaram. Pousaram muito suavemente de um e do outro lado da cabeça de Francisco Nicolau. E assim que ele acordou, contaram-lhe tudo, mas mesmo tudo, o que tinham ouvido na sua viagem. A partir daí, todos os dias as orelhas saíam à noite, iam viajar e voltavam de manhã. Ao chegar, despejavam-lhe para dentro da cabeça todos os sons, ruídos e conversas que tinham ouvido pelo mundo fora. E o Francisco Nicolau andava todo satisfeito, porque ouvia as conversas de reis e rainhas, e as do presidente da América e do imperador do Japão, mais os concertos de rock e os jogos de futebol de todo o mundo. Mas a cabeça ficou cheia de vozes e gritos, ambulâncias e apitos e motores de caminhões, aviões e foguetões e zumbidos de mosquitos mais prenúncios, abernúncios, telemóveis entupidos, protestos e alaridos, chocalhadas e gemidos, caminhonetas desvairadas, trovoadas trovejantes, buzinas, altifalantes, numa grande confusão de gaitadas, gargalhadas, anúncios de televisão e mais tiros de canhão, badabão, bão, badabão, bão, bão. Foi tanto, mas tanto, o que as orelhas ouviram, que ao fim de algum tempo, Francisco Nicolau já não aguentava mais. Tinha a cabeça a arrebentar. Ouvira tantas coisas que não conseguia ouvir coisa nenhuma. Até tapava as orelhas para não ouvir mais, mas não dava resultado, porque os ruídos estavam por fora e por dentro dele, abanavam com ele, corriam-lhe pelas veias, batiam-lhe nos ossos, ressoavam na sua cabeça. Os ruídos tinham inundado o quarto, enchiam tudo, rangiam, rugiam, bramavam. Cale-se, 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 implorou ele. Não quero ouvir mais nada, só silêncio. E pediu às orelhas que lhe trouxessem silêncio. Só silêncio. As orelhas obedeceram e lentamente trouxeram-lhe silêncio, muito silêncio. E o silêncio foi ocupando todo o espaço e obrigando os ruídos a sair devagarinho. Que delícia, que sossego, que felicidade sentiu Francisco Nicolau quando dentro de si ficou cheio de silêncio, só silêncio. A pouco e pouco, foi descobrindo que o silêncio não era completamente silencioso. Pela janela, as orelhas traziam-lhe agora uns sons pequeninos em que nunca tinha reparado. O canto de um passarinho, as abelhas a zumbir à volta das flores, o som da água no repuxo do lago, uma brisa ligeira que fazia dançar as folhas das árvores. E começaram também a chegar algumas palavras pequeninas. Eram tão belas como já não se lembrava que as palavras poderiam ser. Eu, tu, mãe, pai, amigo, amor. E de dentro desse silêncio novo conseguia ouvir a música do seu coração que fazia pum-pum, pum-pum, pum-pum. Conta-se que a partir daí era frequente encontrar Francisco Nicolau seguindo a música do seu coração. Falava baixinho com as árvores, com as flores, com a erva do seu jardim.
Bom dia, Senhor Salgueiro. Olá, Dona Rosa. Está na hora de cortar o cabelo, Dona Erva. Conta-se também que os pardais andam sempre em seu redor a tentar ensiná-lo a voar.